8h01. Boa noite, cidade. Boa noite toda a região. Pode aumentar aqui o retorno, né? A gente começa agora pelas ondas da Rádio Polo, o debate eleitoral entre os candidatos a prefeito, de Santa Cruz do Capibaribe. E evidentemente que esse é um momento aguardado pela população. Será o único debate promovido nessas eleições de 2016 com os candidatos de Santa Cruz do Capibaribe. Aqui nos estúdios já a presença dos candidatos Fernando Aragão, do PTB, e também do candidato Edson Vieira, do PSDB. A gente pede, evidentemente, que o debate transcorra com a maior naturalidade e calma, né? E que, evidentemente, que os políticos que estão aqui possam dar exemplo às pessoas que estão nos acompanhando lá fora. Nesse momento, esse debate está sendo retransmitido também através da Rádio Vale do Capibaribe. As pessoas também podem acompanhar através da internet, acessando polofm.com.br e através do blog do Ney Lima, né? Lá a janela e a transmissão sendo feita ao vivo através da internet. Comigo, os jornalistas Mário Flávio, Inaldo Sampaio e Pedro Tinoco. Antes de começar o debate propriamente dito, eu vou passar os cumprimentos aos colegas que estão aqui no estúdio, começando pelo Mário Flávio. Boa noite, Mário, é um prazer receber aqui. Mário Flávio, blogueiro e apresentador também, todos os dias, de um programa de conteúdo político na Rádio Globo FM. Boa noite, Ney, boa noite, candidato Edson Vieira, candidato Fernando Aragão e a todos os ouvintes, né, da Polo, nesse importante momento da democracia em Santa Cruz, né? Parabéns, como eu disse hoje pela manhã na rádio, vocês estão dando uma lição de democracia e que o debate seja um debate de ideias, um debate que a população possa aproveitar para entender o que pensa cada candidato que aqui está, e a gente está aqui para contribuir com esse processo democrático. Jornalista Inaldo Sampaio, Folha de Pernambuco, blogueiro. Inaldo, bom dia, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Ney Lima, boa noite, prefeito Edson, boa noite, candidato Fernando Aragão, boa noite, população de Santa Cruz do Capibaribe e região. Queria cumprimentar a todos e dizer que estou aqui esperando dar uma modesta contribuição para que esse debate transcorra no melhor clima possível, para que sirva de um esclarecimento a mais para que a população saiba fazer, enfim, a sua escolha na eleição de outubro próximo. Passar a palavra aqui, vou chamar aqui do meu lado o jornalista Pedro Tinoco, com passagens pelo Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio e muita experiência na imprensa de Pernambuco. Pedro Tinoco, boa noite. Boa noite, Ney, boa noite aos ouvintes da Rádio Polo FM, boa noite aos candidatos Edson Vieira e Fernando Aragão. É um prazer muito grande estar dando essa contribuição também aqui para esse debate, né? Para que a população esperamos que a gente contribua para que a população possa retirar dúvidas e fazer a melhor escolha, pensando no futuro dessa cidade. Nós vamos passar, antes, na verdade, da gente começar, né, nós vamos abrir um espaço nesse debate e devidamente já acordado com as coligações, comunicado às coligações a pedido das instituições de nossa cidade, instituições que são a CDL, ASCAP, Asconte, Moda Center Santa Cruz e Cindy Lojas. As instituições nos encaminharam um ofício pedindo aos candidatos um compromisso no sentido de convidar as entidades que eu citei agora para participar da indicação do secretário de Desenvolvimento Econômico do município. E esse é o primeiro pedido. O segundo item, priorizar a pauta de reivindicações das entidades. Há um termo em 2 vias e nós vamos passar para a assinatura dos candidatos, né, concordando com esses compromissos. Só lembrando que não estava na previsão dos debates, mas foi já devidamente comunicado e acordado com as coligações que o documento seria entregue. Oito horas e 5 minutos, nós vamos ter nesse primeiro momento no debate a apresentação dos candidatos. Cada candidato tem 1 minuto apenas para o cumprimento, para a apresentação, e em seguida já passaremos para as perguntas que serão feitas pelos jornalistas. Essa será a primeira parte. No segundo momento, nós vamos ter uma rodada de perguntas que será feita entre os candidatos. O tema será sorteado nesta segunda parte do debate.
E evidentemente o sorteio vai definir a ordem dos candidatos que perguntam e dos candidatos que respondem. Na terceira parte, nós vamos ter a parte evidentemente mais atraente do debate, que é quando os candidatos vão fazer perguntas entre si com temas livres. Serão 2 rodadas de perguntas. Nessa terceira parte, nós vamos sortear o candidato que inicia fazendo as perguntas e na sequência seguinte a ordem se inverte. O que começou perguntando vai ser o segundo a responder. Eu vou passar agora para a parte da apresentação dos candidatos e vamos fazer o sorteio. Para as pessoas entenderem em casa também e podem ver através das imagens, as urnas foram preenchidas também na presença dos representantes das coligações que acompanharam o modelo do sorteio. Essas cédulas que estão nessa urna são 9 cédulas com o nome Fernando Aragão e 9 cédulas com o nome Edson Vieira. No sorteio, nós vamos retirar um envelope que vai definir o candidato que começa. Então fizemos a opção por ter vários envelopes com o nome dos 2 candidatos exatamente na mesma quantidade, como eu disse, acompanhado pelas coligações. Eu vou sortear agora o candidato que inicia a fala, já cumprimentando as pessoas, evidentemente, e já trazendo suas primeiras palavras nesse evento, nesse debate. Primeiro candidato será o candidato Edson Vieira. O tempo nos monitores, candidato Edson Vieira, o senhor tem, a partir de agora, 1 minuto para o seu cumprimento. Boa noite Inaldo Sampaio, boa noite Mário Flávio, boa noite Pedro, é um prazer recebê-los em Santa Cruz do Capibaribe, boa noite aos ouvintes, a todos que estão aí nos escutando, nos vendo através da emissora. Boa noite, candidato Fernando. Boa noite a todos que estão aqui no estúdio. Para mim é uma honra estar aqui participando desse debate aqui na Rádio Polo. Lamentar a ausência dos outros 2 concorrentes que poderiam estar aqui também como prestando esclarecimento à população de suas candidaturas. Quero dizer que Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade que cresce, que desenvolve, uma cidade que foi nos dada a chance e a oportunidade de ser prefeito e que a gente teve a oportunidade de mudar a qualidade de vida da nossa população. E é isso que queremos continuar fazendo por mais 4 anos. Quero também aqui agradecer a todas as manifestações públicas que o povo tem nos dado. Hoje mesmo é uma demonstração de carinho, de amor. Vamos juntos construir cada vez mais uma cidade melhor para todos. Evidentemente que agora a gente passa a palavra ao candidato Fernando Aragão. O senhor tem 1 minuto para os seus cumprimentos iniciais. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa estar aqui. Dar uma boa noite ao candidato Edson Vieira, a todos que estão aqui no estúdio. Dizer da alegria e dizer ainda ao povo de Santa Cruz que é com muito amor, com muita dedicação, com muita seriedade que quero dirigir essa cidade. Tenho certeza absoluta que o povo de Santa Cruz do Capibaribe, que pede mudanças, irá ter a partir de 1º de janeiro a mudança necessária para o engrandecimento da minha terra, Santa Cruz do Capibaribe. Feitas as considerações iniciais por parte dos candidatos, a gente passa agora às perguntas. Nesse primeiro momento, nós vamos ter rodadas de perguntas com os jornalistas. Nós vamos sortear o jornalista que vai iniciar as perguntas e vamos sortear o primeiro candidato a responder. Evidente que o segundo candidato estará respondendo na sequência. Nós temos nessa urna o nome dos 3 jornalistas que estão comigo e vamos sortear agora o primeiro que vai iniciar as perguntas. Jornalista Pedro Tinoco é o primeiro jornalista a perguntar. O candidato que responde, o candidato Fernando Aragão. O tema das perguntas é livre nesse bloco. Pedro Tinoco, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Boa noite, candidato Fernando. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: hoje o Aeroporto Internacional dos Guararapes tem diversos voos saindo do Recife e vindo para o Recife direto para alguns países, como o Uruguai, a Ilha de Cabo Verde, Portugal e outros países, né?
Eu gostaria de saber se o senhor, no seu plano de governo, existe alguma articulação para, junto ao governo do estado e às entidades representativas do comércio da cidade, para atrair investidores e até mesmo lojistas e comerciantes estrangeiros desses países para vir a Santa Cruz a fim de fazer compras e fazer negócios aqui na cidade. Nós sabemos da importância que é, Tinoco, esse relacionamento com o exterior e que Santa Cruz do Capibaribe está precisando. Mas no meu programa de governo eu procurei ir atrás dos estados que ainda não conhecem Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz, além de ser uma cidade que tem uma confecção já bastante conhecida, mas a gente também tem conhecimento que não temos ainda em alguns estados propagandas feitas e convites para que essas pessoas possam vir a Santa Cruz. Eu acho que o comércio interno ainda tem muito a ser explorado. É claro que iremos também procurar o governo estadual para juntos poder divulgar Santa Cruz do Capibaribe, principalmente no Cabo Verde, nesses países mais chegados ao nosso Brasil. Mas eu acredito piamente que uma propaganda nesses outros estados, que a gente possa fazer rodadas de negócio aqui em Santa Cruz do Capibaribe, também é de uma importância fundamental para que Santa Cruz do Capibaribe cada vez fique mais conhecida e a expansão que teve o Moda Center tenha também a expansão dos compradores, que hoje já está fazendo falta. A gente sabe da crise que o país enfrenta, mas eu tenho para mim e tenho certeza absoluta que o país ainda precisa conhecer Santa Cruz. O Santa Cruz do Capibaribe é o segundo polo de confecções daqui do nosso Brasil e é preciso que o país conheça mais Santa Cruz do Capibaribe. O jornalista Pedro Tinoco tem 1 minuto para a réplica. De fato, a propaganda é necessária, né? Porque muito se fala do polo, mas talvez realmente pouco especificamente da questão da cidade. Mas além disso, além da questão de divulgar mais o nome da cidade, o senhor, dentro do seu plano de governo, o senhor tem outras ações que levem a fomentar e ampliar essa questão de negócios dentro da cidade? Eu acredito que essa rodada de negócio, Pedro, irá fazer com que a gente possa divulgar, né, e fazer Santa Cruz se conhecer. Eu acho que o comércio de Santa Cruz, ele precisa se tornar um comércio turístico. E para isso, aí sim, nós temos que fazer uma propaganda a nível nacional para que esse comércio turístico aconteça aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E eu tenho certeza absoluta que com uma propaganda bem feita, convidando as pessoas, nós vamos ter aqui em Santa Cruz do Capibaribe esse comércio de turismo que irá representar e muito para o desenvolvimento da nossa terra. Feita a pergunta do jornalista Pedro Tinoco, a gente passa a sortear agora o segundo jornalista. Jornalista Hinaldo Sampaio. O jornalista Hinaldo pergunta ao candidato Edson Vieira. Hinaldo, o senhor tem 1 minuto para a pergunta, o candidato terá 2 minutos para a resposta, o senhor tem 1 minuto para a réplica e ele 1 minuto para a tréplica. Candidato Edson, Santa Cruz do Capibaribe é uma das cidades que mais crescem hoje em Pernambuco, exatamente em função da pujança desse polo de confecções que está instalado aqui na região. Agora, em consequência também desse crescimento, a violência cresceu não só aqui no município, mas também em outras cidades aqui da região. Eu lhe pergunto, para esse segundo mandato, em caso de o senhor ser reeleito, o que é que está previsto aí no seu
Na sua cabeça, no seu plano de governo, o que é que está previsto para enfrentar essa situação de violência que existe aqui na região? Eu quero dizer, Hinaldo, que é boa pergunta a sua colocação aqui sobre segurança pública. Sabemos que o país passa por uma dificuldade tremenda, milhões de desempregados aí no país, mais de 12 milhões de pessoas que perderam o emprego, que perderam essa oportunidade de estar trabalhando. E você vê o estado do Rio Grande do Sul hoje convocou as Forças Armadas, o estado do Rio Grande do Norte passa por dificuldades, Caruaru, Recife, Toritama. Santa Cruz de Capibaribe é uma cidade realmente empreendedora, uma cidade que cresce. E o que nós estamos pensando para o nosso segundo governo, que vai começar no dia 1 de janeiro? Primeiro eu quero dizer que investi na Guarda Municipal. Eu contratei mais 30 homens para a Guarda Municipal nesse meu primeiro mandato. Fiz convênio com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, comprei motos para a Guarda, dei a estrutura, as condições necessárias para poder a Guarda fazer um trabalho. Mas, infelizmente, o país em 2015 entrou numa crise tremenda, numa crise grande. E o que é que o poder público vai fazer no segundo mandato? O prefeito Edson Vieira. Nós vamos fazer um núcleo de segurança pública nos bairros da cidade, aonde terá um carro, um guarda municipal, um policial militar interagindo com a população. Vamos criar esse núcleo porque eu entendo que segurança pública também é cidadania. Segurança pública é mais investimento para a saúde, para a educação. Vamos fortalecer a Guarda Municipal, vamos fazer a patrulha escolar, vamos fazer também a patrulha ambiental, porque tem um dado importante, as pessoas que estão me escutando em casa sabem, a Guarda Municipal hoje é quem mais tem achado desmanche de moto nas serras aqui de Santa Cruz de Capibaribe. É quem mais tem interagido. Então nós vamos fortalecer. E acima de tudo, vamos cobrar o governo do estado, fazer com que ele veja essa ação de segurança pública para Santa Cruz de Capibaribe. Essa é uma das prioridades. Prefeito, de fato, essa questão da violência não é um caso isolado aqui de Santa Cruz, né? Todos sabemos disso. Agora, muitos prefeitos, como é o seu caso, já no exercício do mandato, têm priorizado essa questão das guardas municipais. Mas eu lhe pergunto o seguinte, a função dessas guardas, basicamente, é a defesa aí do patrimônio da prefeitura. O senhor imagina alguma atribuição dessas guardas municipais no exercício da segurança pública propriamente dita, no exercício da função, por exemplo, que é exercida pela Polícia Civil, pela Polícia Militar? Como é que isso pode ser feito? Como é que essa integração pode ser feita para que esse problema seja enfrentado? Reinaldo, eu digo aqui que em Santa Cruz de Capibaribe a nossa Guarda Municipal tem ajudado muito a Polícia Militar. Ela tem feito um trabalho em conjunto. Inclusive agora nós fomos a segunda cidade, ou é a terceira, que aprovou o novo estatuto da Guarda Municipal, aonde é um trabalho que será feito gradativamente para poder armar a Guarda Municipal. Isso passa por um trabalho, claro e evidentemente, de psiquiatra com a Polícia Federal. Tem um estatuto que nós já enviamos o projeto à Câmara e foi aprovado. E eu tenho certeza absoluta, fazendo com que a gente possa equipar cada vez mais a Guarda Municipal, cobrar evidentemente do governo do estado, fazer com que a gente amplie, porque não adianta vir com soluções mirabolantes. O estado hoje, você sabe, tem um déficit de mais de 7 mil policiais. Infelizmente, foi convocado os últimos 2.000 policiais militares. Então, esse é um trabalho sério que vamos fazer olhando tudo o que a gente vai fazer, olhando para frente, olhando para nossa Santa Cruz. Passamos agora a palavra ao jornalista Mário Flávio, que fará perguntas ao candidato que eu vou sortear agora. O Mário Flávio fará perguntas ao candidato Fernando Aragão. Candidato, boa noite mais uma vez. A gente passa por uma crise hídrica muito grande aqui no Agreste, né? Recentemente, por exemplo, a cidade de Santa Cruz perdeu a barragem de Jucazinho, que abastecia aqui o município, e alguns bairros aqui da cidade, por exemplo, a água não chega durante 30 ou 40 dias, né? Eu queria saber o que é que o senhor pretende fazer para amenizar essa situação, porque a população sem água, ela não tem como fazer os princípios básicos, né, de uma residência. Então é uma situação crítica
e se espera mais do que promessas, se espera ações, e eu queria que o senhor dissesse o que o senhor tem a fazer sobre essa questão da crise hídrica aqui na cidade de Santa Cruz. Mário, infelizmente, ao longo do tempo em Santa Cruz do Capibaribe, isso é um processo que vem acontecendo, onde mais de 40% da nossa cidade não tem nem canalização. Infelizmente, a cidade cresceu e não se acompanhou esse problema hídrico em Santa Cruz do Capibaribe. Em épocas passadas, nós trouxemos a água que estava em Poço Fundo, através de um canal aberto, e colocamos mais de 12 mil metros de canalização aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Com o passar do tempo que esse reservatório secou, a gente trouxe a água de Tabocas. E aí, de novo, fez uma nova adutora para que melhorasse o abastecimento de Santa Cruz do Capibaribe. Após isso, quando secou Tabocas, nós fizemos uma reversão que Tabocas mandava água para Caruaru, e nessa mesma canalização que ia para Caruaru, a gente fez a reversão e trouxe água de Jucazinho para Santa Cruz do Capibaribe. Infelizmente também secou. Houve uma promessa desse governo que hoje está aí, o governo Paulo Câmara, que ia trazer água do Prata para Santa Cruz do Capibaribe. Disseram, a Compesa disse que tinha feito um projeto para trazer água de outro, coisa que ia jogar dentro do Prata vinha para Caruaru e de Caruaru vinha para cá. Até hoje, o povo de Santa Cruz do Capibaribe sofre com esse problema. A água, você disse de 40 em 40 dias, não chega mais. Dificilmente chega água em Santa Cruz do Capibaribe, o que é muito lamentável. Uma cidade do porte de Santa Cruz do Capibaribe não ter água, nem sequer para o manuseio normal de banheiro, de lavar um prato, de fazer nada. Tudo tem que ser a base de carros-pipa. E uma cidade com 105 mil habitantes, com governo do estado, com representante na Assembleia Legislativa, com prefeito que apoia. Réplica do jornalista. Muito bem, a gente percebe uma certa ineficiência da Compesa com relação a essa questão hídrica, não apenas só aqui em Santa Cruz, mas em todo o estado, principalmente no Agreste e no Sertão. O senhor aí fez um histórico da crise, né? Mostra que conhece a história com relação à situação hídrica de Santa Cruz. Agora, eu queria refazer a pergunta e saber o que é que o senhor pretende fazer, que o senhor contou a história, mas não disse o que pretende fazer. Então, é importante que a população ouça a sua proposta. Qual a sua proposta concreta para amenizar a situação hídrica em Santa Cruz do Capibaribe? Só, se for a questão do município, todos nós sabemos que financeiramente o município não tem como fazer isso chegar até aqui, porque é um projeto caríssimo, mas nós vamos lutar junto ao governo federal, junto ao governo estadual, para que a transposição do Rio São Francisco aconteça de fato e que a adutora do Agreste, que foi começada, que está com problema, que ela de fato seja concretizada, porque só assim Santa Cruz do Capibaribe terá água. Não adianta aqui dizer que vai salvar, que vai vir água não sei de onde, do Pirangi, de onde quer que seja. A água ou vem da transposição do São Francisco através da adutora do Agreste, ou então nós vamos padecer. E o crescimento de Santa Cruz do Capibaribe fica prejudicado, porque infelizmente não há uma cobrança severa dos representantes de Santa Cruz do Capibaribe, tanto a nível federal como a nível estadual. Voltamos agora a palavra ao jornalista Pedro Tinoco, que fará perguntas ao candidato Edson Vieira. Candidato, com a alegada crise econômica, né, que se instalou no Brasil a partir de 2015, houve uma diminuição nos recursos dos municípios, né? Queda no fundo de participação e outros tipos, e o próprio movimento econômico do comércio foi reduzido e assim reduzindo também os recursos que a prefeitura tem acesso, né? Isso tem obrigado as administrações municipais a inovar e a promover uma criatividade maior na administração, uma vez que os serviços continuam, as demandas continuam da população e os gestores estão tendo que, como se diz, se virar nos 30, né? Eu queria saber, caso o senhor seja eleito, quais as ideias e inovações que o senhor pretende implantar para enfrentar esse período de crise econômica. Mário, Pedro, né?
Eu quero dizer que enfrentamos realmente uma crise tremenda em 2015. Né? O gestor público, o país todo passou por uma dificuldade tremenda. Para você ter uma ideia, em 2014 nós tivemos um aumento de receita, de 136 milhões. Em 2015 caiu para 130, uma perca de quase 6 milhões. E o que é que fizemos na nossa gestão? Chamamos a equipe e priorizamos. Construímos durante o nosso mandato, aqui como prefeito, o calçadão Miguel Arraes de Alencar para 5 mil famílias aqui dentro de Santa Cruz. Construímos a central de feiras de abastecimento, obra essa que há 20 anos ninguém fazia nada aqui. Investimos e entregamos em 120 dias. Fizemos o maior plano de pavimentação de Santa Cruz do Capibaribe, com mais de 160 ruas pavimentadas no nosso município. Fizemos aqui, entregamos à população a UPA 24 horas. Entregamos também a AME da criança, com mais de 10 especialidades. E fizemos isso com muito trabalho, com muita dedicação, cobrando da equipe, indo em Brasília atrás dos investimentos, indo em Recife batendo ao governador para que mostramos o quanto Santa Cruz merecia e merece o apoio das instituições. E no nosso novo governo, vamos ampliar os investimentos, vamos fazer com que a gente parta para o maior plano de pavimentação de Santa Cruz do Capibaribe, investir em educação pública no nosso município, cuidar das nossas crianças, fazer com que a gente tenha mais creche. Estamos em 2 creches sendo construídas aqui em Santa Cruz do Capibaribe, uma no Dona Lica e outra no Acauã, fazendo com que a gente possa cada vez mais integrar, juntando equipe, gestão, estando junto com o governo do estado, com o governo federal, para atrair novos investimentos para a nossa cidade. Passamos agora à réplica do jornalista Pedro Tinoco. Há algum tempo atrás, os municípios liderados pela AMUP tinham a proposta de municípios de pequeno e médio porte de realizar consórcios, né, como uma saída, inclusive, para essa crise. Eu pergunto ao senhor se aqui na cidade, se vocês pensam, se há alguma ideia em fazer consórcios com as cidades vizinhas para a prestação de serviços como a coleta do lixo ou serviço de saúde para intervenções de média e alta complexidade. Inclusive, Pedro, eu quero dizer que nós temos um consórcio aqui, o CONIAP, que funciona, que tem mais de 17 cidades integradas, e Santa Cruz de Capibaribe faz parte desse consórcio. Tinha um outro aí que quiseram lançar, mas ninguém sabe para onde foi, para onde está, ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca ouviu dizer onde é que está. Esse tem já a integração do núcleo de saúde pública, esse já tem o núcleo da energia, inclusive nós estamos participando desse núcleo de energia para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais a energia pública, que a gente sabe que é uma briga tremenda com a CELP. A CELP passou o seu ativo para a gente sem nenhuma condição, mas nós estamos agora dentro desse núcleo fazendo com que a gente possa ampliar esse serviço. E claro e evidentemente, coordenado pelo prefeito Edson Vieira, nós vamos fazer cada vez mais que possa avançar e possa ter consórcios para o benefício dos municípios da nossa região. Jornalista Inaldo Sampaio agora fará perguntas ao candidato Fernando Aragão. Lembrando que nosso tempo, né, para o jornalista é de 1 minuto para a pergunta. Em 2 minutos o candidato responde, depois 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Jornalista Inaldo Sampaio. Candidato Fernando Aragão, quando o senhor respondeu à pergunta do nosso colega Mário Flávio sobre essa questão da crise hídrica aqui em Santa Cruz, o senhor fez uma referência, imagino eu, indireta, os representantes políticos aqui de Santa Cruz poderiam estar agindo com mais determinação, vamos dizer assim, junto ao governo do estado para que essa questão seja solucionada. E aí o senhor tem toda a razão, a solução realmente a adutora do Agreste, não tem como se enfrentar essa questão de maneira definitiva, a não ser com a água do Rio São Francisco. Mas eu lhe pergunto o seguinte: Santa Cruz tem um deputado forte na Assembleia Legislativa, que é o deputado Diogo Moraes, que está aqui no estúdio, aliado do governador Eduardo Campos, e
do prefeito Edson Vieira. Eu lhe pergunto o seguinte: o que é que o senhor imagina que o deputado Diogo Moraes poderia fazer em favor de Santa Cruz e não está fazendo? Olha, Tinoco, eu acho que cobrar. Esse é um dos grandes papéis do Poder Legislativo. É, de fato, fazer as cobranças necessárias. E, infelizmente, essa cobrança não vem tendo respaldo. Eu não sei se o deputado não tem força com Paulo Câmara ou o que é que acontece. Porque foi prometido, inclusive numa audiência pública, né, que nós tivemos aqui, quando se reuniu toda a cúpula do adversário aqui, inclusive do prefeito, vereadores, do deputado, e que foi prometido que na segunda-feira a água do Prata chegaria a Santa Cruz do Capibaribe. E até hoje, infelizmente, não disseram a data, só disseram na próxima segunda. E nós esperamos até hoje por essa segunda-feira e infelizmente nada aconteceu. Como você bem disse, o deputado de fato tem, né, condições, porque é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, se presume, né, que ele de fato tem a força com o governo, já que é do PSB, que poderia cobrar mais por sua terra. E, infelizmente, isso não está acontecendo, porque água, eu acho que água representa a vida, né? E principalmente numa economia como a nossa, e não só aqui de Santa Cruz, porque aí a gente envolve o polo de confecção no todo. Toritama sofre, porque Toritama trabalha com jeans, precisa da água para poder lavar os jeans, e não tem. Então eu não entendo como é que você tem uma força política, que se você, que é um representante forte no estado de Pernambuco, e não tem força nenhuma. Você tem exemplo, em Belo Jardim, faltou a água, imediatamente foi feito um projeto, a Compesa realizou e colocaram água lá. Onde é que Belo Jardim, com todo respeito, é maior ou melhor do que Santa Cruz do Capibaribe? Que Santa Cruz do Capibaribe não teve esse direito. Eu acho que faltou força política. E é essa força política que nós precisamos cobrar. Botar, de fato, representantes que não fiquem de cabeça baixa perante o governador, que cobre. Encerrado o tempo, candidato, nós voltamos agora a palavra ao jornalista Hinaldo Sampaio, que tem 1 minuto para a réplica. Candidato Fernando Aragão, a gente sabe que a crise que atinge os municípios, a crise fiscal, econômica, etc., atinge também os estados, especialmente aqui do Nordeste, que são estados de economia frágil, sobretudo, ou inclusive também aqui o estado de Pernambuco. Mas eu perguntaria ao senhor o seguinte: o governo Paulo Câmara tem correspondido às expectativas de Santa Cruz, mesmo diante das dificuldades que o estado atravessa? O que é que o senhor imagina que o governo também poderia fazer aqui e não fez? Olha, infelizmente, o que o povo de Santa Cruz diz é que Paulo Câmara aqui em Santa Cruz do Capibaribe não tem voto nenhum, não tem força nenhuma, porque infelizmente foi um dos governos que mais perseguiu Santa Cruz do Capibaribe. Aqui nós sofremos com a perseguição fiscal, que é um caso sério. Nós estamos na crise, mas infelizmente pensa-se em melhorar um pouco quando chega dezembro, quando chega o mês de maio, que o comércio de Santa Cruz aquece. Imediatamente o que nós vemos aqui é o carro da fiscalização cobrando do povo, querendo que o povo pague. Não que eu seja contra a fiscalização, em hipótese alguma, mas era preciso que esse governo desse um pouco mais a Santa Cruz do Capibaribe, já que é uma cidade de pessoas, de mulheres, de homem trabalhador, que vivem do seu suor e que o governo faz muito pouco por ele. Então não é possível que a gente fique agora a depender de um governo que infelizmente não fez nada por Santa Cruz do Capibaribe. Nós vamos passar agora a última pergunta e em seguida teremos um intervalo comercial. Após o intervalo, nós teremos o bloco na rodada com perguntas entre os candidatos. E aí, de fato, o debate pega fogo. Nós vamos ter uma rodada com perguntas definidas com temas através de sorteios. Eu passo agora a palavra ao jornalista Mário Flávio e ele tem 1 minuto com o tema livre para formular a pergunta ao candidato Edson Vieira. Candidato, eu queria perguntar sobre a periferia, né? A gente tem acompanhado aí muitas famílias com dificuldades, questão de saúde, né? E tudo é relacionado ao saneamento básico, né? Quando não tem saneamento básico, estoura lá na frente a criança que fica doente, o idoso que fica doente, enfim. O senhor agora tem, além de Paulo Câmara, o senhor tem agora
ministros que são aliados seus. Como é que o senhor pretende, por exemplo, usar essa influência agora, se o senhor for eleito, para trazer benefícios para Santa Cruz, principalmente nesse quesito envolvendo saneamento básico e também a periferia aqui da cidade? Mário, eu quero dizer que no nosso governo assumimos o município de Santa Cruz de Capibaribe com 3 favelas aqui no nosso município. A favela do Papelão, que o povo sabe o que eu estou falando, a favela da Coab e a favela da Beira Rio. Esse prefeito aqui que vos fala entregou com o governador Eduardo Campos mais de 330 casas no conjunto habitacional Jaçanã. Esse foi o governo que acabou as favelas de Santa Cruz do Capibaribe, que retirou aqui do município de Santa Cruz. Fizemos mais de 10 mil metros de saneamento no nosso município. E claro e evidentemente, com o nosso ministro Bruno Araújo, hoje ministro da cidade, nós vamos fazer com que o esgotamento sanitário da cidade de Santa Cruz de Capibaribe, que inclusive já foi aprovado, o deputado Diogo, que teve uma participação extraordinária junto ao Estado e à Compesa, fazendo com que esse esgotamento sanitário fosse aprovado. Inclusive, é uma empresa de fora do país que ganhou a licitação, uma obra de 100 milhões que ficou cerca de 87 milhões. Vamos fazer com que todo esgotamento sanitário de água de Santa Cruz de Capibaribe possa verdadeiramente sair. É um compromisso porque esse governo que aqui está se preocupa com Santa Cruz com mais 20, 30 anos na frente. É um governo que faz, é um governo que mostra as suas ações. E aí a gente tem o governador Paulo Câmara, que juntamente com o deputado Bruno Araújo, o ministro Bruno Araújo, o deputado Diogo Moraes, nós vamos cobrar efetivamente e chegar ao governo federal com os projetos, chegar e pedir a sua liberação, porque entendo também que vamos, e o ministro assumiu já conosco, de fazer um grande plano de habitação. Doamos ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto um terreno para a construção de mais de 400 casas para o povo de nossa cidade. Esse projeto é o que o senhor se refere, né? O senhor disse que vai buscar os recursos junto ao governo do estado, também usar a influência do ministro Bruno Araújo, e a população ela está esperando. Como eu disse, é um problema que começa na base e ela vai estourar lá na frente, na questão da saúde pública, a questão da medicina preventiva. O senhor está com 3 anos e quase 4 anos de governo, e aí sempre essa cobrança, né? Por que então não foi feito essa promessa nesses 3 anos e 8 meses, 3 anos e 9 meses de governo? Mário, eu fiz muito. Um governo que fez mais de 10 mil metros de saneamento aqui, é muito. Encontramos uma cidade praticamente arrasada dentro da nossa cidade. Vale salientar que encontramos depois de 16 anos aí de administrações, a terra arrasada. Santa Cruz de Capibaribe era uma cidade, para você ter uma ideia, que não tinha PSF, só tinha 2 funcionando. Hoje tem 18 PSF funcionando com médico. Hoje o hospital municipal tem 3 médicos atendendo. Hoje a gente vai cuidar da base. O saneamento aqui era esgoto a céu aberto. O grupo que quer voltar ao poder hoje era quem tinha o comando de Santa Cruz de Capibaribe e não dava prioridade à retirada de favelas, e não dava prioridade ao saneamento básico, não dava prioridade a fazer calçamentos, não dava prioridade a fazer a qualidade de vida melhor para o povo. E nós não. A nossa prioridade é qualidade de vida para o povo. Por isso que investimos muito. 8h41, você está acompanhando pela Rádio Polo FM o debate entre os candidatos a prefeito. Nós vamos para o intervalo. Após o intervalo é um quadro com perguntas temáticas. E aí os candidatos poderão perguntar entre si.
8h49, 8h49, continuando com o debate entre os candidatos. Só registrar aqui, houve alguns pedidos que foram feitos à comissão julgadora. A primeira comissão julgadora, que era a suplente, que estava no momento em que os jornalistas faziam perguntas, era composta pelos debatedores, Ralph Lagos e também por Romenick Stifes. E o terceiro componente da comissão, o advogado Armando Moreira. Foi pedido à comissão julgadora, por parte da coligação do candidato Edson Vieira, um direito de resposta, porque eles entenderam que os jornalistas deveriam fazer a mesma pergunta aos candidatos, aos dois candidatos. Esse pedido foi indeferido pela comissão julgadora, porque nas regras do debate está claro que o jornalista pode fazer uma segunda pergunta, não necessariamente a mesma pergunta. O outro pedido foi por parte da coligação do candidato Fernando Aragão, que disse que o candidato Edson Vieira estaria fugindo das perguntas. Esse pedido também foi negado, porque o candidato é livre para responder da forma que desejar, e para isso existe a réplica e a tréplica durante o debate. A gente passa agora à parte em que os candidatos fazem perguntas entre si, só que nesse primeiro momento os temas serão sorteados. Após essa rodada nós teremos 2 rodadas com os temas livres, conforme explicamos no início do debate. A gente começa então para o sorteio do candidato que fará a pergunta. Em seguida, eu vou sortear o tema e, posteriormente, ele já fará a pergunta ao candidato opositor. Candidato Fernando Aragão fará a primeira pergunta. Agora eu passo ao sorteio do tema. São 9 temas, que são temas relacionados, evidentemente, ao poder público municipal. O candidato Fernando Aragão deverá fazer uma pergunta sobre cultura. Nesse bloco, o tempo é de 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Candidato Fernando Aragão, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Edson Vieira. Candidato, os militantes da cultura têm por conta própria buscado os meios necessários para fazer suas produções sem o devido apoio do poder público para formação ou carreira na área cultural. Os trabalhos artísticos jamais se viabilizarão sem políticas públicas contínuas. O que o senhor tem a dizer sobre essa falta de apoio a quem busca o mundo das artes e não pode sonhar em fazer carreira artística? Candidato Edson Vieira, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu tenho prazer em falar em cultura da nossa cidade. O povo que está me escutando sabe muito bem que o nosso diretor de cultura, Gilberto Geraldo, tem feito um grande trabalho na nossa cidade. Tem desenvolvido políticas públicas para o nosso município. Um exemplo disso, fizemos o primeiro festival de dança no nosso município. Apoiamos os artesãos aqui na nossa cidade. O quanto também, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos participado da FENEARTE em Recife. Nós temos apoiado muito. Resgatamos o São João de Santa Cruz de Capibaribe, que é cultura no nosso município. Fizemos com que a gente pudesse interagir com todos, participando, resgatando, dando oportunidade. Aqui mesmo, quem não se lembra como era o carnaval do nosso município na semana pré-carnavalesca, apoiando, participando, trazendo todo o povo para participar. Diferentemente do que era feito em gestões passadas, que não se tinha apoio de nada aqui na cultura. Não se sabia quem era o diretor de cultura do nosso município. O teatro municipal hoje é voltado para a classe. As produtoras de Santa Cruz do Capibaribe usam o teatro. O teatro voltou a ser servido para o povo, para aqueles amantes da cultura. As peças teatrais se apresentando no nosso município, fazendo com que as pessoas participem, interajam, vejam e fiquem apoiando isso. Então, eu tenho o prazer de dizer
que a cultura no nosso município, através do nosso diretor Gilberto Geraldo, tem feito um trabalho muito, dando vez aos artistas da terra, participando, apoiando. Criamos aí o Polo Multicultural no São João de Santa Cruz do Capibaribe. Fizemos com que artistas se apresentassem. Nós apoiamos, nós estamos vendo e eles estão vendo junto conosco na administração. Candidato Fernando Aragão, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato, o senhor às vezes fala demais. Há de se notar que o São João de Santa Cruz do Capibaribe está perdendo a sua tradição. A gente hoje chega no São João, são bandas e mais bandas de fora, o forró não existe mais. E assim mesmo, candidato, quando o senhor promove o São João de Santa Cruz, é 1 ano, 2 anos para pagar aos sanfoneiros de Santa Cruz do Capibaribe. Eles não aguentam. Agora, essas bandas famosas, o senhor paga antecipado. E aí, o prejuízo para Santa Cruz é grande, candidato. E, infelizmente, as pessoas ficam sem condições de trabalhar em Santa Cruz do Capibaribe. Na cultura, há bem pouco tempo atrás, um grupo de crianças, de adolescentes, queriam viajar para fora do exterior e o senhor nem sequer para dar as passagens a eles, o senhor deu, candidato. Como é que o senhor diz que apoia a cultura de Santa Cruz do Capibaribe, candidato? Candidato Edson Vieira, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Me parece que o candidato não mora em Santa Cruz do Capibaribe. O São João maior de Santa Cruz do Capibaribe. Trazer as bandas, trazer Santana, Alcimar Monteiro, Jorge de Altinho, aqui a cultura viva, a Cisão, a Mazã, a cultura viva trazendo. É um São João, candidato, diversificado, que inclusive o senhor participou todas as noites lá dentro do São João. O senhor estava lá dentro, participando. Se é tão ruim, como é que o senhor participa? E tem mais, candidato. Nos seus governos que o senhor participou, o senhor não valorizava o artista da terra, não. O seu governo não é exemplo para dizer que não pagava aos artistas. Esse governo paga aos artistas da terra, valoriza, criou o Polo Multicultural, criou o São João Povão, deu apoio, instituiu o festival Bio e Gogó de quadrilhas, fez com que a cultura ficasse viva, candidato. Eu acho que o senhor não participa mesmo. Tá bom de o senhor começar a participar. Você está acompanhando através da Rádio Polo o debate entre os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Lembrando que a nossa cobertura nesse momento está sendo acompanhada também, transmitida ao vivo através da Rádio Vale do Capibaribe. Temos o oferecimento de Adolfo Autopeças, Everaldo Ferragens, Casa dos Ovos e Frios Canaã, Panos e Panos, Gráfica Pontual e Mactal. Passando agora para a próxima rodada, eu faço o sorteio do tema que o candidato Edson Vieira fará a próxima pergunta. O candidato Edson Vieira fará perguntas sobre mobilidade. Candidato Edson, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Candidato, o nosso governo, a mobilidade foi uma prioridade no nosso município. No nosso governo, nós retiramos as barracas das calçadas de Santa Cruz do Capibaribe, das escolas. Fizemos a construção da Praça da Alimentação, fazendo com que as pessoas tivessem o direito de ir e vir. Fizemos mais, melhoramos o trânsito, criamos planos semafóricos, sinalização horizontal e vertical. Fizemos com que as pessoas pudessem andar nas calçadas de Santa Cruz do Capibaribe. Aonde era uma barraca hoje, tem uma árvore, uma planta. Fazemos isso, criamos e fizemos mão em contramão de Santa Cruz do Capibaribe. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Candidato Fernando Aragão, o senhor tem agora 2 minutos para a resposta. Candidato, tirar as barracas da rua foi importante. Infelizmente, o que não é importante para Santa Cruz é ter por onde passar, e a insegurança que o senhor trouxe para Santa Cruz do Capibaribe é tão grande, mas tão grande, candidato, que infelizmente o povo não está aproveitando isso que o senhor fala. Há uma insegurança generalizada em nossa terra. E o senhor, até agora, em 4 anos de governo, o senhor não fez absolutamente nada pela segurança de Santa Cruz do Capibaribe. E ainda vem dizer e botar no seu programa de governo que vai fazer segurança no outro governo. Candidato, o povo não vai lhe dar essa oportunidade, porque o povo não está sendo desse jeito. O povo não aceita, candidato.
O senhor fala muito, o senhor mapeia muito, o senhor está maquiando Santa Cruz do Capibaribe. E, infelizmente, candidato, o senhor não está fazendo nada por Santa Cruz do Capibaribe. As coisas que o senhor diz que faz é tudo recurso, ou estadual ou federal. E fica a grande interrogação, candidato. Cadê o dinheiro de Santa Cruz do Capibaribe que o senhor não aplica e não diz aonde está aplicando nenhum centavo, candidato? É triste a gente ver o dinheiro de Santa Cruz que o senhor prega tanto que caiu a arrecadação, que é uma crise. No entanto, candidato, nós temos aí uma arrecadação do ano passado em torno de 130 milhões. E se procura uma única obra que foi feita com o dinheiro de Santa Cruz do Capibaribe e não se acha, candidato. É difícil, o povo está cansado, o povo está certo, a mobilidade é importante, nós vamos fazer. Agora, uma coisa, candidato, que o senhor deveria explicar, que há mais de um ano que nós aprovamos o plano que o senhor mandou para lá, para que o povo pudesse estacionar seus carros na Zona Azul, e até agora, não sei por falta de planejamento, não sei o que acontece no seu. Encerrado o tempo, nós passamos agora ao candidato Edson Vieira, que tem 1 minuto para a réplica. O candidato fugiu da pergunta. O candidato realmente ele não tem plano de mobilidade, ele não conhece o que é mobilidade. Ele queria que as barracas estivessem no centro da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. O candidato não sabe, não tem, ele não anda no trânsito. Ele agora falou, ele queria que nós agora tivesse aprovado, candidato. Eu vou lhe lembrar, a Zona Azul, só queria que o povo estivesse pagando agora imposto na Zona Azul, candidato? Não, o país está passando por crise e o prefeito decidiu não colocar agora em respeito à população. Botamos o semáforo, fizemos com que os guardas estivessem na rua, fizemos com que as pessoas estivessem na segurança de ir e vir, diferentemente do senhor. O senhor não apresenta um plano de mobilidade, o senhor não tem uma proposta para mostrar a Santa Cruz do Capibaribe. Se desarme, proponha, mostre o que o senhor vai fazer para Santa Cruz do Capibaribe. O povo não quer briga não, candidato. Vá com calma, porque eu estou na frente das pesquisas. Candidato Fernando Aragão, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Candidato, o senhor, infelizmente, mais uma vez, quer só maquiar, dizer coisas com coisas. A grande verdade, candidato, é que o dinheiro público foi desviado totalmente. O senhor pegou com sua mobilidade e contratou aqui firmas fantasmas. 1.700.000 que o senhor levou, candidato. E isso, quem diz é a justiça. Não sou eu, não. Não sou eu que estou dizendo, é a justiça que diz, candidato. Então, o senhor precisa explicar essas coisas também à população. Ela quer saber. A mobilidade, candidato, nós vamos fazer. Não se preocupe, não há problema nenhum. Nós vamos ter pessoas capacitadas para fazer. Então não se preocupe com isso. O senhor deve se preocupar de fato é com o que o senhor vai responder quando o senhor estiver na justiça, que aí sim o senhor vai ter que estar muito preocupado em dizer aquilo que fez. Encerrado o tempo do candidato Fernando Aragão. 9 horas e 3 minutos, essa é a cobertura da Rádio Polo FM para as eleições de 2016, e a gente lembra que na próxima semana nós vamos ter aqui nos estúdios mais uma rodada de entrevista com os candidatos de Santa Cruz. Próxima semana nós teremos sequência, será a segunda entrevista de cada candidato nessa cobertura. 9 horas e 3, intervalo, e a gente volta daqui a pouco com a última parte do debate, e aquela evidentemente que pega fogo, onde os candidatos poderão fazer pergunta entre si com temas livres, daqui a pouco depois do intervalo. Nas eleições 2016, a mídia digital é de fundamental importância, partindo na frente com as informações. O blog do Ney Lima preparou uma ampla cobertura para as eleições de sua cidade. Notícias exclusivas, publicações em tempo real, denúncias, entrevistas em vídeo, plantão de notícias e a cobertura dos comícios. Blog do Ney Lima, jornalismo independente, liderança absoluta.
9h14, pegando fogo o debate. A gente sempre lembra aqui aos candidatos que, evidentemente, que o exemplo precisa ser dado ao eleitor, né? Os candidatos estão se comportando perfeitamente bem. Evidentemente que existem algumas questões que são colocadas para a comissão julgadora resolver, mas esse exemplo ele precisa ser dado, evidentemente, de todos os representantes dessas coligações. Até porque vocês estão em meio a profissionais de imprensa, todos os argumentos e atitudes estão sendo, evidentemente, registrados. Temos condições? Nós vamos agora à comissão julgadora. Eu vou passar a palavra para a sala da comissão julgadora, tudo certo? Com o jornalista Mário Flávio. Mário Flávio, é com você. Muito bem, a comissão avaliou junto ao jurídico da rádio e concede 1 minuto de direito de resposta ao candidato Edson Vieira. Mário Flávio, só para a gente deixar claro, explique o assunto que ele precisa se referir nesse 1 minuto de direito de resposta. Mário Flávio? O assunto que o candidato Fernando Aragão se referiu que houve desvio de dinheiro. Então, eles pediram direito de resposta, desvio de recursos, perdão. E ele vai agora justificar o pedido de direito de resposta. Candidato Edson Vieira, o senhor tem 1 minuto para o direito de resposta. Eu quero dizer ao povo de Santa Cruz de Capibaribe que eu vim aqui para esse debate, debater a cidade de Santa Cruz de Capibaribe, debater as propostas, debater o que Maria, Pedro, João quer para a cidade de Santa Cruz. Eu não vim, candidato, com agressão. Eu não vim aqui querer agredir as pessoas, porque o povo esperou esse momento para que a gente mostrasse proposta. E infelizmente o senhor não disse nada de mobilidade urbana. O senhor não mostrou nada, o senhor não mostrou uma proposta sequer para melhorar a mobilidade urbana de Santa Cruz de Capibaribe. O senhor veio me agredir. O senhor veio falar mal da pessoa do prefeito Edson Vieira. Então, o povo está vendo, o povo que está no debate está percebendo isso. E peço, vamos discutir a cidade, candidato. Vamos discutir proposta. Vamos discutir o que é melhoramento para Santa Cruz do Capibaribe. Porque é isso que o povo quer. O povo não quer briga, não, candidato. Essa é a cobertura das eleições de 2016 e o debate eleitoral entre os candidatos. Contamos com o apoio de Adolfo Autopeças, Everaldo Ferragens, Casa dos Ovos e Frios Canaã, Panos e Panos, Gráfica Pontual e Mactal. Lembrando, inclusive, que a Mactal está com promoção para você que deseja regularizar o seu nome. Você que tem dívidas da Mactal, a Mactal está dispensando juros e parcelando a sua dívida em até 10 vezes. Aproveite essa promoção. 9h18. Nós estamos entrando agora na última parte do debate. E essa é a parte que os candidatos podem fazer perguntas entre si com temas livres. Os temas são, evidentemente, mantendo-se os critérios de respeito previstos nas regras do debate. Os temas são livres. Cada candidato terá 1 minuto para formular a pergunta, o candidato adversário 2 minutos para responder, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Antes de passar para esse bloco, fazer um aviso aqui também público aos presentes aqui no estúdio, certo? Que, conforme as regras, eles não podem interagir com os candidatos, nem através de gestos. Também não podem interagir comigo, porque eu não tomo as decisões. As decisões são tomadas na comissão julgadora. Então, pedir aos senhores que, evidentemente, se comportem nesse nível, para que a gente possa prosseguir tranquilamente, sem a necessidade de pedir a retirada de ninguém. Eu vou sortear agora o candidato que vai fazer a pergunta. Só registrando também para o nosso público que nessa rodada nós vamos ter o sorteio do primeiro candidato apenas. E a ordem inverte-se na rodada seguinte. Então, o candidato que começar fazendo a pergunta agora, na segunda rodada, ele será o último candidato a responder. O primeiro candidato que fará perguntas com temas livres será o candidato Edson Vieira. Candidato Edson Vieira, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Candidato Fernando Aragão, eu vim aqui discutir proposta para Santa Cruz de Capibaribe. O senhor fala que a saúde de Santa Cruz está um caos. O senhor diz que a saúde, diz que não tem investimento, que a saúde não está prestando. Eu lhe pergunto, quais as unidades que compõem o MAC e quantos recebemos do governo para manter a saúde pública de Santa Cruz de Capibaribe? Gostaria que o senhor respondesse
esta pergunta em prol do benefício do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Saúde pública que investimos muito. Então, lhe pergunto, quais as unidades que compõem o MAC e quanto se recebe do governo para mantê-la em funcionamento? Candidato Fernando Aragão, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Candidato Edson Vieira, eu sei lhe responder que faz mais de 8 meses que o centro cirúrgico não funciona. Eu sei lhe responder, candidato Edson Vieira, que você vai num PSF e não encontra remédio de pressão, de diabetes. Você vai no hospital que levou um machucão, alguma coisa, caiu de uma moto. Muitas vezes, candidato, se atravessa a rua para ir comprar gases, porque no hospital não tem gases. Candidato, eu sei lhe responder que muitas vezes vai se tomar uma injeção e não tem seringa. Isso é lamentável, candidato. Uma cidade que aí o senhor vai dizer quanto recebe. E aí eu queria saber o que é que o senhor faz de fato. Porque a saúde em Santa Cruz está maquiada, candidato. O senhor ajeitou a sala de entrada, mas quando passa daquela porta lá dentro, candidato, não tem nem lençol para colocar numa cama, candidato. Se não levar de casa, o povo fica lá, dormindo no colchão, sem nenhum lençol, candidato. É triste a situação do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Se precisa de uma ambulância, candidato, muitas vezes a maca não presta, candidato. Isso sim eu sei lhe responder. E isso eu lamento, porque o povo de Santa Cruz não merece isso, candidato. Eu tenho certeza absoluta que com o recurso que entra no hospital, eu vou de fato fazer saúde pública em Santa Cruz do Capibaribe. Porque aí eu vou botar a sala cirúrgica para funcionar, eu vou botar os remédios, e não vencidos, viu, candidato? Remédios na íntegra, bom para ser usado. A federal não vai precisar vir aqui para olhar remédio vencido, não, candidato. Nós vamos fazer a saúde de Santa Cruz do Capibaribe funcionar de fato e de direito. Candidato Edson Vieira tem 1 minuto para a réplica. Realmente o candidato Fernando Aragão não conhece nada de administração pública. Não sabe nem o que é o MAC. Candidato, eu vou lhe dizer, o MAC é média e alta complexidade, candidato. O senhor sabe o que está no MAC? É o Hospital Municipal, Materno Infantil, UPA 24 horas, Policlínica Walter Aragão, AME de 20 especialidade, AME Infantil, Laboratório Municipal. E sabe quanto ele recebe, candidato? O senhor tem que se informar. 330 mil, candidato, é o que recebe. Para isso, o senhor vai manter uma saúde com 330 mil, candidato? O senhor não conhece de Santa Cruz. Então, nós ampliamos a rede de saúde, dizer que o hospital não tem cirurgia. Pergunta à doutora Eliane, que era esposa de Walter Aragão, candidato. O senhor pergunta à doutora Eliane, ao doutor Henrique, se eles estão fazendo cirurgia no hospital. Fale a verdade, candidato. Não venha mentir para o povo. Por isso que as pesquisas nos dão 19% de frente. Encerrado o tempo do candidato Edson Vieira, o candidato Fernando Aragão tem 1 minuto para a tréplica. Candidato, de fato o senhor sabe maquiar. Parabéns. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Esses 19% não me preocupa. Agora, o que me preocupa de fato, candidato, é o senhor fechar o hospital que era de Nanau, transferir lá para a UPA e infelizmente não funciona a contento. O que me deixa triste, candidato, é muitas vezes, agora talvez não, porque tenha lá na UPA, mas o raio-x, candidato, todo o tempo que se precisou de um raio-x em Santa Cruz, não se tinha, candidato. Se você quebrar um braço, candidato, você tem que ir para Caruaru, porque em Santa Cruz não tem. Candidato, o senhor precisa entender que, infelizmente, o senhor paga uma cooperativa por 100 médicos para trabalhar em Santa Cruz. E muitas vezes, alguém já chegou no hospital e não tem nenhum médico, candidato. E o senhor paga quase 1 milhão por mês. Encerrado o tempo do candidato Fernando Aragão, essa é a Rádio Polo FM, a cobertura das eleições 2016, evidentemente que a festa da democracia. Nesse bloco agora, o candidato Fernando Aragão iniciará fazendo a pergunta.
O Edson Vieira tem 2 minutos para responder e o tempo é o mesmo, 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. Candidato Fernando Aragão, com temas livres, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta. Candidato, na campanha de 4 anos atrás, o senhor usava uma frase que dizia, abre aspas, cristão que é cristão, não vota em ladrão. Este ano, eu ainda não ouvi o senhor dizer isso. Candidato, cristão que é cristão, vota em ladrão? O candidato Edson Vieira tem 2 minutos para a resposta. Candidato Fernando Aragão, eu me surpreendo como o senhor está sendo guiado nesta campanha. Eu me surpreendo como o senhor que tem um nome em Santa Cruz de Capibaribe se passa a fazer tais colocações na nossa cidade. Eu lhe respeito, candidato. Eu fui educado para respeitar o povo de Santa Cruz de Capibaribe. Eu não fui educado para estar esculhambando ninguém. O meu maior adversário político que lhe apoia hoje, Zé Augusto Maia, e não tive, ninguém nunca ouviu eu denigrir a imagem dele aqui. O senhor, com essas posturas, um homem que quer ser prefeito de Santa Cruz, que não mostra uma proposta, que vem agredir as famílias de Santa Cruz, que vem agredir Edson de Souza Vieira, o prefeito, que fez mais de 160 ruas em Santa Cruz, candidato, que pavimentou, que fez a UPA, que fez o calçadão Miguel Arraes, que respeita as famílias, que respeita Maria que está em casa, que vai lá na UPA agora e tem um raio-x para ser atendido, que respeita o contribuinte. Eu nunca fui, candidato, eu não saí desde o início da campanha. O senhor só agride, o senhor não mostra uma proposta, o senhor não mostra o que vai fazer por Santa Cruz do Capibaribe. Se desarme, candidato. Maria está em casa, João, o homem do campo, quer saber uma única proposta sua, e até agora é só agressão. Eu não acredito que esse é o homem que se propõe a ser prefeito de Santa Cruz, que vem falar. Se eu fosse falar de outras coisas, candidato, eu ia dizer quem lhe apoia e quem lhe tem processo, mas eu estou discutindo Santa Cruz, é proposta, candidato. Não faça isso não, candidato. Candidato Fernando Aragão, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato, eu estou discutindo Santa Cruz, porque no meu programa de governo, que o povo já conhece, e que eu preciso fazê-lo, eu tenho que mostrar onde vou buscar o dinheiro. E está aqui, candidato, não sou eu que digo não. É a justiça que diz que o senhor está bloqueado com 1.700.000, candidato. E com esse dinheiro, eu faço tudo que está no meu programa de governo, candidato. Esse é que é o grande problema. Eu não estou aqui lhe agredindo não, candidato, e nem pessoalmente Vossa Excelência. O que eu estou mostrando ao povo de Santa Cruz é que, infelizmente, o senhor há 4 anos atrás bradou por aí pelos 4 cantos de Santa Cruz, dizendo que ladrão, que cristão que é cristão não votava em ladrão. E infelizmente, na primeira licitação que o senhor fez, que foi a KMC, houve o problema que o senhor bem conhece. Houve, e o senhor sabe, o presidente dessa KMC, o outro sócio, estão presos. Encerrado o tempo do candidato Fernando Aragão, o candidato Edson Vieira tem 1 minuto para a tréplica. Povo de Santa Cruz do Capibaribe, tá vendo o desespero do candidato Fernando Aragão? Isso é o desespero de quem está atrás na pesquisa, 20% atrás nesse instituto, de quem não mostrou uma pesquisa, de quem não mostrou uma proposta. Eu tenho certeza absoluta que o ouvinte que está em casa agora está muito triste com esse seu comportamento, candidato. Porque o povo de Santa Cruz me conhece, sabe da minha história, sabe de quem eu sou filho, com muito orgulho de José Monteiro Vieira e Marizélia Aragão de Souza Vieira, que sou um homem íntegro, e a população sabe, eu não preciso esconder nada não, eu não passo por cima de ninguém não, candidato. Eu não tenho inveja de ninguém não, candidato. Eu faço a campanha limpa. Se eu quisesse fazer qualquer coisa, candidato, o senhor mesmo se disse de capacho de Zé Augusto. E aí, o que é que eu vou dizer? Eu não tenho orgulho disso não.
Essa é a cobertura das eleições 2016 da Rádio Polo FM. Nós lembramos que nós temos o oferecimento de Adolfo Autopeças, Everaldo Ferragens, Casa dos Ovos e Frios Canaã, Panos e Panos, Gráfica Pontual e Mactal. Nós vamos ter agora já a sequência, a segunda rodada de perguntas com temas livres. Só lembrando também, né, as coligações, que nós vamos ter um bloco comercial antes das considerações finais, até para que a comissão julgadora possa ainda tomar alguma decisão, se for o caso. Então nós vamos agora ter a última rodada, em seguida o bloco comercial e voltaremos com as considerações finais dos candidatos. Na rodada anterior, o candidato Edson Vieira iniciou fazendo perguntas. O segundo a perguntar foi o candidato Fernando Aragão. Conforme as regras, nesta rodada, inverte-se a ordem. O candidato Fernando Aragão iniciará fazendo as perguntas e em seguida teremos o candidato Edson Vieira. Candidato Fernando Aragão, com temas livres, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Candidato, a sabatina promovida pelos professores, o senhor disse que, abre aspas, a minha gestão jamais meteu a mão no dinheiro do servidor, do funcionário público. Candidato, o que justifica o senhor não repassar os valores dos consignados que foram descontados do contra-cheque dos funcionários públicos à Caixa Econômica Federal? Candidato Edson Vieira tem 2 minutos para a resposta. Candidato Fernando Aragão, mais uma vez o senhor não mostra proposta na sua pergunta. O senhor é um ódio, parece, no coração grande, não é? E eu vim aqui discutir Santa Cruz, proposta para Santa Cruz do Capibaribe. Eu vim discutir o que é que a gente poderia fazer para avançar a educação, para avançar na saúde pública, para avançar na mobilidade, que o senhor não conhece o que é mobilidade em Santa Cruz do Capibaribe, para que a gente pudesse mostrar a proposta ao povo, dizer do calçadão Miguel Arraes, falar da central de abastecimento, falar da UPA, da AME da criança, dos centros de educação infantil, para atender a criança de 4 a 5 anos de idade. Nossa gestão, candidato, eu pensei que o senhor ia falar, na época que era descontado o dinheiro do servidor e que não era passado para o INSS, que a gestão que o senhor apoiava fazia isso, descontava do servidor no INSS e não passava. E aí, tá aí, na justiça a gente sabe como é que é isso. Então nós temos uma gestão que respeitamos o povo, respeitamos o salário de cada servidor público, respeitamos a cada um que está na praça me escutando, que está em casa me ouvindo, porque o compromisso nosso é cada vez mais poder avançar e olhar Santa Cruz para frente, não ficar com essa rinha, essa briga, querendo brigar a todo instante. Por isso que o senhor é conhecido na rua como um homem que briga muito, que discute, que vê. Então, eu pensei que a gente ia discutir aqui, se eu perguntar o que pode fazer pela saúde pública, o que pode fazer pela segurança pública, o que pode fazer para ter mais de, já que o senhor calçou 160 ruas, o senhor pudesse calçar mais. E eu estava pronto aqui para responder todas essas perguntas, candidato. Minha gestão não mete a mão em dinheiro de funcionário nenhum não, candidato. Minha gestão honra, a minha gestão enfrenta os problemas de cabeça erguida. Candidato Fernando Aragão tem 1 minuto para a réplica. Candidato, tá aqui, ó, carta do SPC, onde os funcionários estão sendo colocados no SPC, porque infelizmente o senhor descontou no contra-cheque e não repassou a Caixa. Isso é o quê, candidato? Não é meter a mão no dinheiro do público, não? Ou será que aqui também vai maquiar? Aí o senhor diz que eu estou aqui, não estou com raiva não, candidato. O que eu tenho raiva de fato é ver um candidato para uma reeleição que prometeu o céu, a terra e o mar 4 anos atrás. Realizou talvez 30% do que o senhor prometeu. As coisas que o senhor diz que fez, o senhor tem que se lembrar que calçamento foi Eduardo da Fonte que botou em recurso, o senhor não arrumou um tostão. A UPA, candidato, ainda foi do tempo de Toninho do Pará que o senhor dizia que não prestava, que o senhor disse que deixou um rombo de 51 milhões. Candidato, o senhor praticamente em Santa Cruz só maquiou essa cidade. É preciso que o senhor... Encerrado o tempo do candidato, o candidato Edson Vieira tem 1 minuto para a tréplica.
O candidato Fernando Aragão mostra um papel, mas ele não diz que nesse mesmo papel diz, o dinheiro já está sendo pago, desconsidere esse aviso. Não jogue para a plateia não, candidato. O senhor está perdendo toda a sua história que o senhor tinha em Santa Cruz do Capibaribe, porque o senhor foi mal orientado. O senhor foi mal orientado, o senhor veio aqui, não debateu nada. O senhor não veio aqui, não mostrou uma proposta. O senhor só veio agredir. O senhor parece que, no desespero de quem está perdendo as eleições, as pesquisas mostram aí mais de 20% a gente na frente, o povo aprovando, o povo vindo, enfrentando tudo contra todos. Enfrentando as pessoas que têm inveja, que têm ódio, as pessoas que não sabem dar os parabéns ao sucesso de uma administração. Eu quero aqui agradecer ao povo que me recebe bem e que sabe que nós vamos avançar cada vez mais, vamos fazer Santa Cruz crescer, e isso aí, candidato, eu tenho certeza que vamos à vitória em 3. 9h36, esse é o debate da Rádio Polo e ainda tem mais uma pergunta que será feita pelo candidato Edson Vieira, fechando esse bloco. Agora vamos à comissão julgadora, que tem decisão da comissão com o jornalista Mário Flávio. Mário, é com você. A comissão avaliou que o candidato Fernando Aragão pediu direito de resposta, né? Porque ele se sentiu ofendido, a comissão avaliou que procede, defere o pedido, o candidato Fernando Aragão tem 1 minuto de direito de resposta. Mário, o tema é que ele se sentiu ofendido, é exatamente o ponto, para que ele saiba fazer o direito de resposta. No final da fala, o candidato Edson Vieira citou uma palavra em deferência ao ex-prefeito José Augusto Maia. Mário, o candidato não está compreendendo o direito de resposta. Eu vou pedir para você ser mais direto. A palavra que foi citada, o ponto é exatamente a questão. A palavra usada foi capaz. Candidato Fernando Aragão, o senhor tem 1 minuto como direito de resposta. Olha, eu quero dizer ao povo de Santa Cruz do Capibaribe que as palavras ditas às vezes são mal interpretadas e com uma maldade tremenda. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu já dei provas suficientes a Santa Cruz do Capibaribe que tenho minha vida própria, que quero governar essa cidade com as minhas mãos limpas. Quero entrar nesta prefeitura para fazer de fato e de direito o dinheiro de Santa Cruz prevalecer para o povo. Vamos usar de fato o dinheiro para ajudar aqueles que precisam. Eu quero trabalhar por essa terra e eu tenho certeza absoluta que a mulher que está em casa, essa mulher brava, essa mulher que sabe que foi ela que começou essa terra da Sulanca em Santa Cruz do Capibaribe, ela precisa de fato ter mais um apoio, ela precisa ter uma AME da mulher com todas as especialidades, e não tenha dúvida nenhuma, com Fernando Aragão nós vamos fazer. Encerrado o tempo do candidato, Rádio Polo FM na cobertura das eleições 2016. Agora a gente vai finalizar esse bloco e quem passa a fazer pergunta com o tema livre é o candidato Edson Vieira. Candidato, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta. Candidato Fernando Aragão, todos nós somos sabedores da situação em que encontramos a educação no município de Santa Cruz. Escolas sucateadas, escândalo da merenda, dos teclados, crianças de 0 a 5 anos totalmente desassistidas, professores desacreditados, desmotivados e desrespeitados. E o pior, o nosso ensino sem funcionar. Com o IDEB caindo a cada ano, encontramos nossa educação com 2,8 no IDEB. O senhor foi conivente com todos estes descasos na gestão da ex-secretária Socorro Maia. Eu queria saber como o senhor, nesses 5 anos, não teve aumento para o professor de salário, para a categoria do professor. Candidato... Eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre essa situação. Candidato Fernando Aragão tem 2 minutos para a resposta. Candidato, se o senhor pegar o IDEB de Santa Cruz do Capibaribe, e graças aos professores, desde 2007, que quando não se atinge a meta, fica faltando 1, 2 pontos. Todos os anos, se o senhor pegar ano a ano, o senhor vai verificar isso. Ou o senhor também não sabe? Eu estou achando que o senhor também não sabe, porque o senhor fica aqui jogando, mas olhe, não se preocupe, teclado, algumas coisas, para mim, isso não tem, isso foi por coisas passadas, aonde quem fez já foi pago, tá certo? Quem comprou os teclados hoje está com o senhor,
que foi o prefeito Toninho do Pará, que o senhor encampou com Vossa Excelência, está lá junto. Então não fomos nós, nunca fui prefeito. Agora, eu posso comparar nossas administrações. Eu fui presidente da Câmara por 2 mandatos, o senhor também foi. Agora, infelizmente, o senhor teve as contas rejeitadas. Eu não tive não, candidato. Eu não tive contas rejeitadas. Muito pelo contrário. O que eu tive foi a UVP, que é a União de Professores, de Vereadores de Santa Cruz, de Pernambuco, me dá o título de presidente melhor de Pernambuco, porque soube, de fato, utilizar os recursos da Câmara de Vereadores. Então, isto sim, eu fiz. Aí nessa nós podemos comparar. Nessa nós podemos fazer comparações. Agora, como prefeito, o senhor está aí e vai ser julgado. O senhor, há 8 anos atrás, o senhor também disse que ganhava as eleições e mandou o povo apostar. Em seus discursos, o senhor dizia, pode apostar que eu vou ganhar. O senhor está do mesmo jeito, dizendo ao povo de Santa Cruz que está com 20%. Não me incomodo com a pesquisa. Pesquisa boa, candidato. Vai ser no dia 2 de outubro, quando o povo de Santa Cruz do Capibaribe for nas urnas e vai avaliar a sua gestão. Aí o senhor vai ver o que vai acontecer de fato. Aí o senhor vai ver como o senhor fez. 9h41. Eu vou interromper um pouquinho e antes da réplica do candidato Edson Vieira, enquanto apresentador do debate, eu tomo uma decisão e peço a retirada da assessora Priscila do estúdio por interação com o candidato Edson Vieira. Nove horas e 42 minutos. Aumenta o retorno aqui, né, para me falar para os que estão presentes. Não há interação com o apresentador do debate. Eu vi a atitude da assessora e estou pedindo a retirada. O debate continua a partir do momento que houver a retirada da assessora. Nove horas e 43 minutos, essa é a cobertura da Rádio Polo nas eleições. Continuando agora, o candidato Edson Vieira tem direito a 1 minuto para a réplica. Candidato. Eu quero aqui deixar bem claro que repudio, Ney, essa atitude que você tomou aqui dentro desse estúdio. Uma atitude totalmente, na minha opinião, tendenciosa que o senhor tomou aqui no estúdio. Então, eu quero dizer aqui, viu, Ney? Candidato, eu quero dizer, Ney, que repudio essa sua atitude aqui nisso aí. Agora eu quero dizer ao candidato que ele fugiu da pergunta de novo e quero dizer, o candidato Fernando Aragão, que diz que não teve conta rejeitada, está aqui, Tribunal de Contas, candidato. Aqui, 94, o senhor teve contas rejeitadas, candidato. Aqui, ó, nessa Câmara aqui, o senhor teve contas rejeitadas. O senhor teve, eu não tive conta rejeitada não, candidato. O senhor tem que explicar se vai colocar quem é escândalo do teclado, que foi com a secretária Socorro Maia, ou o senhor está escondendo Socorro também da sua campanha? Me diga isso agora. O senhor teve ou não suas contas rejeitadas em 94? Candidato Fernando Aragão tem 1 minuto para a tréplica. Candidato, primeiro, o senhor tem mais uma vez desconhecimento da lei. Essas contas, quando vieram, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe aprovou, que elas eram aprovadas pela Câmara naquela época, candidato. O senhor desconhece, o senhor não sabe da realidade, candidato. Vai lá no Tribunal de Contas para ver se não está aprovada pela Câmara. Agora, infelizmente o senhor teve, tá certo? E as suas contas que o senhor diz que foi aprovada, já voltou de novo para ser analisada no Tribunal de Contas, que possivelmente... Aí sim o senhor vai ter de novo as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, candidato. Porque está lá, voltou, candidato. O senhor sabe disso, a sua assessoria deve saber disso. Então o senhor, mais uma vez, quer enganar o povo. Não faça isso não, candidato. O senhor já enganou demais.
É preciso que o senhor agora entenda que a oportunidade é outra. O senhor não vai ter mais aquela chance que o povo lhe deu a chance e o senhor jogou fora. Santa Cruz do Capibaribe. 9h45, debate quente aqui na Rádio Polo nesse momento. Agora, evidentemente que essa foi a parte das perguntas, né? A parte que mais inflamou, e é natural. Nós vamos ter um intervalo, depois do intervalo cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais, alguma decisão da comissão julgadora também será tomada e a gente prossegue com a nossa cobertura. Nas eleições 2016, a mídia digital é de fundamental importância, partindo na frente com as informações. O blog do Ney Lima preparou uma ampla cobertura para as eleições de sua cidade. Notícias exclusivas, publicações em tempo real, denúncias, entrevistas em vídeo, plantão de notícias e a cobertura dos comícios. Blog do Ney Lima, jornalismo independente, liderança absoluta. Horas e 55 minutos, a gente vai passar as considerações finais dos candidatos. Antes eu quero deixar uma palavra aqui rápida, pode ser ali, Mário, para não prejudicar aqui as imagens, do jornalista Mário Flávio, que esteve lá na comissão julgadora. Mário Flávio, que é da Globo FM, esteve evidentemente reforçando nosso time hoje aqui na Rádio Polo. Mário, muito obrigado aqui pela participação e espero que você leve uma boa impressão da nossa população e dos nossos políticos. Olha, boa noite, obrigado pelo convite, boa sorte aos candidatos Edson Vieira e também ao Fernando Aragão. E eu digo a vocês, eu milito no jornalismo de Caruaru político e eu sinto falta desse calor humano que eu vi aqui hoje, né? Dois lados, literalmente falando, um show de democracia. O debate é isso mesmo, o debate é uma troca de ideias. Os candidatos fizeram um debate de altíssimo nível. Parabéns aos candidatos, boa sorte a ambos e parabéns a Polo por essa inovação. Então, tomara que seja a primeira de muitas, né? E as duas militâncias, quando acabar, vão em paz para casa, que cada um saia com a sua convicção, mas o que importa é a festa da democracia e foi realizada aqui hoje. Parabéns a todos. O jornalista Inaldo Sampaio também vai falar e a gente aproveita e pede ao público que está aí fora, né, que vão para casa em paz, né? Tenham evidentemente um respeito mútuo pelas suas famílias. Os candidatos estão aqui tratando assunto público, é comum que haja inclusive o desentendimento entre eles, porque é um processo eleitoral, mas a população, claro, que precisa ter o máximo de respeito pelas pessoas que estão indo para casa, que irão para casa nesse momento. Jornalista Inaldo Sampaio, por favor, o senhor pode falar aqui nesse microfone mesmo e agradecer também a sua presença, já também agradecendo a presença do jornalista Pedro Tinoco. Esperamos também que vocês levem uma boa imagem da nossa população e dos nossos representantes aqui de Santa Cruz. Eu queria cumprimentar o prefeito Edson Vieira, o vereador Fernando Aragão, dizer que o debate foi apimentado, mas foi um debate de muito bom nível, um debate muito esclarecedor, cada qual defendendo aí as suas bandeiras, as torcidas também lá fora contribuindo aqui para brilhantar essa festa da democracia. Então eu diria, Ney, que foi um tento que a Rádio Polo marcou hoje em Santa Cruz, né, com a realização deste evento, porque a eleição é isso mesmo, é a festa da democracia, é o conflito de ideias. Os candidatos foram muito incisivos assim em defesa de suas teses, mas um debate respeitoso, não vi ninguém agredir ninguém, enfim, foi um debate muito bom e eu cumprimento a Rádio Polo por esta iniciativa e também você pela condução equilibrada que teve desse debate. 9h58. Agora a gente passa para os candidatos fazerem também as suas considerações finais. Pelo sorteio, o primeiro candidato a falar será o candidato Edson Vieira. O senhor tem 2 minutos para suas considerações.
Eu quero aqui falar para você que está em casa, cumprimentar a todos que estão aqui no estúdio, cumprimento o candidato, cumprimento o meu deputado estadual Diogo Moraes, quero ser solidário e cumprimentar ao deputado Diogo, quero cumprimentar todos que estão em casa. Dizer que há 4 anos estava na rua nesse mesmo período, pedindo uma oportunidade e uma chance para ser prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, para governar a nossa cidade para aqueles que mais precisam. E o que é que essa chance e essa oportunidade deu a Santa Cruz do Capibaribe? Ao crescimento da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Ela fez com que a gente construísse o calçadão Miguel Arraes, que a gente construísse a central de feiras e mercado, que a gente pudesse implantar a AME de mais de 20 especialidades, que a gente construísse a AME da criança, que a gente construísse a UPA 24 horas, que a gente já tivesse aí 70% da duplicação da PS 160 feita, que a gente fizesse e entregasse à população a Praça do Céu, que nós entregamos à população mais de 160 ruas pavimentadas, que fizesse a construção da Praça da Alimentação, a doação de um terreno para a construção de 400 casas ao movimento dos trabalhadores sem teto em Santa Cruz do Capibaribe, implantasse o Cidade Lazer em Santa Cruz do Capibaribe, criasse 3 centros de educação infantil para o nosso município, para nossas crianças, reestruturasse toda a rede pública, fizemos com que lá no materno infantil as mães pudessem ter os filhos aqui. Passou de 600 crianças em 4 anos para mais de 1.600 crianças aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Honramos. E venham aqui, vamos implantar a AME do Trabalhador. Vamos fazer o ProUni municipal para os estudantes em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos fazer com que as pessoas se sintam integradas e fazemos com que 45, 20% na chance, Edson Vieira, prefeito, mais uma vez. Candidato Fernando Aragão, para a gente encerrar, 2 minutos para suas considerações. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos, agradecer a você, a Rádio Polo, aos que vieram aqui, né, para prestigiar esse debate e dizer, Ney, que o povo de Santa Cruz do Capibaribe pode ter certeza. Nós temos sim propostas. Programa de segurança total. Programa da segurança total. Vamos revolucionar a saúde em Santa Cruz do Capibaribe com Viver com Saúde. Reduzir a taxa de IPTU. A implantação das escolas de tempo integral. Cobertura da central de feiras e melhoramento da estrutura. Recuperação do aterro sanitário que foi destruído, hoje é um lixão. Desconto especial no alvará do amigo mototaxista. Implantação do programa Indústria Inteligente. Realização de 2 rodadas anuais de negócio no Moda Center Santa Cruz. Realização do concurso público. Merenda de qualidade nas escolas. Implantação do ProERD. Criação de 2 parques florestais. Reestruturar e garantir o transporte escolar com eficiência. E dizer, Ney, que o meu adversário tentou aqui passar para a população que eu sou um homem que gosta de brigas, que gosta das... Não sou. Eu apenas disse uma verdade. E a verdade, quando é dita, ela dói. Porque o povo de Santa Cruz do Capibaribe não suporta mais. E não adianta, às vezes, dizer que é mentira. Ele disse que não tem contas rejeitadas. Está aqui, as 2 contas dele, de 95 e 96, pelo Tribunal de Contas, sendo rejeitadas. Então, isso sim é que é prezar pelo dinheiro público de Santa Cruz do Capibaribe, que, se Deus quiser, com a ajuda do povo, com as mulheres trabalhadoras de Santa Cruz, com os homens de Santa Cruz do Capibaribe, essa juventude que quer de fato espaço para se divertir, que nós iremos fazer um grande trabalho aqui em Santa Cruz do Capibaribe, eles precisam disso e já entenderam. E não adianta ficar pensando, a pesquisa é mentirosa e nós vamos provar isso. Encerrado o tempo do candidato, essa é a cobertura da Rádio Polo e a gente agradece a você que esteve nos acompanhando através da internet, do rádio, enfim, de todos os veículos. Um grande abraço a todos. Nossa missão foi cumprida. Esse foi o primeiro debate eleitoral promovido pela Rádio Polo. Nas eleições 2016, a mídia digital é de fundamental importância, partindo na frente com as informações. O blog do Ney Lima preparou uma ampla cobertura para as eleições de sua cidade. Notícias exclusivas, publicações em tempo real, denúncias, entrevistas em vídeo, plantão de notícias.
e a cobertura dos comícios. Blog do Ney Lima. Jornalismo independente. Liderança absoluta.